A última grande tarefa de um pastor. Olá, gente boa e querida de Deus, mais um Teologia para a Vida, FTCA Cast. Porque você já sabe, é esse programa que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde. E aqui nós refletimos teologia, mas não qualquer uma, aquela que toca a vida, o chão da realidade, e é isso que nós vamos fazer nesse nosso encontro hoje aqui. Hoje, esse nosso tema, um tema muito bonito, muito especial e às vezes um pouco falado no nosso meio, que tem muito a ver também com questão de transição pastoral. A Bíblia apresenta para nós diferentes modelos, diferentes perspectivas e momentos em que uma liderança, mais cedo ou mais tarde, ela chega ao fim. E uma outra etapa da vida deste líder, então, começa. São histórias distintas, mas ajudam a pensar a transição pastoral como parte do próprio exercício de ser um líder no reino de Deus. Você se lembra, por exemplo, de Moisés e Josué, que liderou por décadas Israel, Moisés, mas sabia que não entraria na terra prometida e teve que preparar o caminho, e o caminho foi para esse outro grande líder, reconhecido publicamente por sua liderança, Josué, que continuaria o processo. Nós também, quando falamos de transição na Bíblia, lembramos muito de Elias e Eliseu. E Elias chamou Eliseu, caminhou com ele, também preparou o caminho para o ministério dele que estava chegando. Tem aquela ideia, né, quando de vez em quando se fala que ele passou o manto, né? Ou seja, transicionou o processo para que as próximas gerações pudessem continuar servindo ao Senhor com alegria. E sabe, raramente a gente se lembra de uma outra transição muito bonita na Bíblia, que é Jesus com os seus discípulos e o Espírito Santo, que ele prepara os discípulos para a sua partida, mas prometeu que eles não ficariam sozinhos e que enviaria o Espírito Santo para não interromper o processo da missão de Deus, né? Então, pelo Espírito, os discípulos continuaram fazendo aquilo que Jesus estava fazendo. Portanto, uma boa transição vai acontecer quando entendemos que essa etapa termina. E a gente costumeiramente chama isso, ao ler a Bíblia, de descontinuidade de um líder e a continuidade com outro que se aproxima. Olha que privilégio. Hoje eu tenho o privilégio de receber aqui 2 convidados, amigos do coração, de longa caminhada, e eu quero apresentar para vocês um pouquinho cada um deles. Primeiro é o reverendo Matias Quintela. Seja muito bem-vindo aqui, Matias. Obrigado. Que bom ter você aqui com a gente, né? Muito obrigado. Matias é formado aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana, fez o seu mestrado em Teologia Prática, não foi isso? Foi, exatamente. Tem uma linda história, foi um dos presidentes da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, na década de 90, por aí? 95 a 99. 95 a 99, é isso mesmo. Olha só, pastor jubilado, né? Acho que aqui nós vamos ter uma tríade, mais ou menos, nesse sentido. Pois é. E é uma alegria, viu, Matias, receber você aqui conosco, e eu tenho certeza que o tema que você vai trazer para nós, as suas participações vão ser muito abençoadoras para quem está nos ouvindo, viu? É uma alegria estar aqui. Eu tenho um sentimento de gratidão pela FTSA. Primeiro porque quando eu assumi o meu trabalho pastoral como parte da equipe da primeira IPI de Londrina, era uma coisa nova para mim. Uhum. E eu percebi que eu precisava de estudar, refletir. E aí havia uma bolsa disponível aqui na FTSA e o conselho indicou. E eu fiz 2 coisas. À medida que eu estudava, eu também aproveitei a oportunidade para fundamentar aquilo que a gente estava fazendo. Olha que lindo. Então foi um estudo, um curso feito no trabalho. Eu me lembro que uma vez eu estava assistindo uma aula e a atividade era intensa.
a igreja era grande, Uhum. cerca de 1.600 membros, quando assumi como pastor auxiliar, com uma missão específica, que era transicionar para um novo modelo de igreja. E, então, as atividades eram intensas. Eu me lembro que um dia eu estava assistindo uma aula, não aguentava, era sono, pedi licença, fui ao banheiro, lavei o rosto, pedi desculpa. E uma pessoa que estava fazendo o curso também, ele sempre lembra disso, né? Então, foi assim foi uma teologia, a teologia do caminho, né? Olha aí. Que o John Mackay faz referência no livro dele. Exatamente. Boa lembrança. John Mackay, né? Um escocês de alma latina, né? Como foi apelidado, né, Matias? Exatamente. Coisa boa. Nós vamos conversar sobre várias dessas coisas, inclusive de outras que eu nem mencionei a teu respeito, e você tem a liberdade também para ir colocando no caminho. Mas a gente também... Sobre a gratidão, é que a FTSA criou um curso que foi a oportunidade para um grupo de líderes da primeira igreja se prepararem para o ministério pastoral, inclusive o pastor titular hoje, o pastor Rodolfo Montosa. Isso mesmo. Então foi um acontecimento assim, eu sempre lembro com gratidão. Foi algo de Deus o que aconteceu. Olha só, aquele curso para quem já tinha uma formação, né? Exato. Já que era diplomado, né? Exato. A maioria da equipe pastoral era formada aqui, né? A maioria absoluta. Né? A maioria absoluta. É isso mesmo. Mas a gente também tem aqui conosco o Antônio Carlos, que é meu irmão em Cristo e meu irmão em sangue, né? O Antônio Carlos, você deve já saber, é um dos fundadores aqui da Faculdade Teológica Sul-Americana. Ele exerceu seu ministério pastoral no contexto da Igreja Presbiteriana toda a vida e também é formado em teologia e estudou no Fuller, em Pasadena, Califórnia, lá no seu doutorado. E está aqui conosco desde sempre e até quando for. Seja bem-vindo, Antônio Carlos, também aqui nesse nosso bate-papo gostoso. É um privilégio estar aqui, especialmente com o reverendo Matias, que é amigo e irmão em Cristo muito querido. É isso mesmo. Uma coisa comum que tem entre nós que aqui estamos, e isso foi feito de propósito, é porque nós já somos todos aqui terceira idade também, não é isso? Terceira idade. E certamente esse assunto vai rodar aqui na nossa conversa, e é um assunto muito desafiador também para a igreja evangélica brasileira como um todo, de olhar para essa geração, né, que está entregando o bastão, mas não morreu, né? Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para produzir. Bom, Matias, vamos começar um pouquinho, pensando um pouco na sua trajetória, né? Se pensar assim, se você pudesse voltar lá no início de tudo, né? 60 anos de ministério pastoral ordenado, né? Foi a sua linda jornada, né? Pudesse voltar e conversar alguns minutinhos com aquele jovem pastor, né? Que está começando a jornada, o que você diria a ele, o que talvez ninguém disse? Olha, talvez algo que eu aprendi logo nas primeiras décadas do meu ministério, numa experiência devocional, que isso marcou a minha vida. Eu estava lendo Efésios, capítulo 2, e os versículos 8 e 9 são muito conhecidos, quase todos sabem de cor. Pela graça, vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas o versículo 10 completa isso. Na NVT está escrito assim: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão preparou para vocês. Um dia que eu li eu estava numa devocional e essa verdade brilhou na minha mente. Por que eu fui salvo? Geralmente a gente diz, bem, eu fui salvo para ir para o céu. Mas eu percebi que não é bem isso. Eu fui salvo e no processo de salvação eu fui libertado de um projeto egoísta para cumprir um propósito de Deus na minha vida. Isto é, em Cristo somos obra-prima, criados em Cristo Jesus, salvo não pelas obras, pela graça, mas
para as boas obras que Deus de antemão preparou. E naquele dia... E para a finalidade, né? Finalidade, é o propósito. Uhum. E naquele dia, desde aquele dia, eu faço sempre uma oração. Eu peço que Deus me dê a ousadia para não ficar aquém dessas obras que Ele já programou. E me dê a humildade para não ir além. Porque se a gente vai além, a gente cai no ativismo. Boa. E isso desgasta, Muito cansa. Né? Então, eu contaria essa experiência, né? E deixaria esse desafio. Ora, procure discernir as boas obras que Deus, de antemão, preparou para o seu ministério, orando para não ficar aquém delas, nem ter a pretensão de ir além, mas estar ajustado nesse plano e nessa missão de Deus para a nossa vida. Que bacana. Eu acho que eu jamais pensaria em dizer isso a uma pessoa. Agora, já fiquei esperto aqui. Né? Que bacana, que recomendação bonita. E, coincidentemente falando, né, o Antônio Carlos também é apaixonado por esse tema. Ele vive dizendo o tempo inteiro sobre boas obras, boas obras, boas obras. O que você colocaria aí, Antônio Carlos, nisso que o reverendo Matias trouxe para nós? A gente bate o coração na mesma sintonia. Exatamente. Em relação a isso, né? A questão das boas obras é primordial no Antigo e no Novo Testamento. A gente na igreja dá muita ênfase à evangelização, à missão, o que é verdade e tem que ser dada mesmo, mas as boas obras não recebem o mesmo tratamento, não é, Reverendo Matias? Não recebem o mesmo tratamento, a mesma ênfase. E é interessante que, olhando agora o Novo Testamento, a ênfase do Novo Testamento está nas boas obras. A carta de Paulo a Tito, ele menciona, acho que 3 ou 4 vezes, nós fomos salvos para as boas obras, não é isso? Zeloso, Deus conquistou um povo para si, zeloso de boas obras. Né? No capítulo 2 ele fala isso. Zeloso de boas obras. E esse texto, especialmente, que o reverendo Matias está citando, ele é um texto que também ele é libertador, num certo sentido. Porque se Deus já nos preparou, e preparou com antecedência para as boas obras, o crente não precisa ficar se preocupando, se descabelando para saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus para a vida dele é que ele faça as boas obras. Está escrito lá que desde o começo ele foi feito para isso. E fazer as boas obras, especialmente num ambiente como o nosso, no Brasil, é muito fácil. O que mais tem no Brasil é a necessidade de boas obras. O crente só tem que agora cumprir com a vocação que Deus deu a ele. Não ficar aquém, porque seria um desmérito, e não ficar além, e não querer ir além também, porque vai pegar um lugar talvez de outro, né? Não é verdade? Se você for além, você está abafando o ministério de outra pessoa. Então faz a sua parte. Faz a sua parte. Então esse tema, para mim, é um tema que a gente ainda precisa crescer nele em relação ao conhecimento bíblico das boas obras. Ele é abrangente. Quando a gente pensa em boas obras, é aquilo que Deus planejou para a gente. É discernir essas boas obras. E a Bíblia diz que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É buscar essa harmonia com o reino de Deus, que é o reino de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo. E abrange todas as áreas da vida. Não é só atividade religiosa, atividade dentro de igreja. É tudo o que Deus tem para a gente. Né? Não separa, isso é sagrado, isso é profano. Quer dizer, se eu estou a serviço do reino, tudo seria sagrado. Né? Tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Tem nada de secular nisso. Né? Então, isso é muito sério. Isso traz, como o Antônio Carlos disse, uma libertação, que você
a fé se consuma na obediência. Discernindo as obras, fazer boas obras é uma questão pura e simples de obediência. E aí o discipulado não fica complicado, fica simples. Fica aplana um pouco o caminho, né? Aplana. Bom, como vocês podem perceber, o que nós temos também em comum aqui, que são 3 experiências pastorais de longo termo, né? Talvez a do reverendo Matias, a mais longa de todos, 60 anos. Eu fiquei com 38 como pastor ordenado, Antônio Carlos. 45. 45. Então, tem um peso aqui, né? De uma balança Se de... somar todos. Somando tudo, dá um pouco de peso, né? E é comum entre nós, pastores e os colegas, a gente ouvir, assim, de vários, assim, eu estou com vontade de parar, quero desistir desse negócio. E até mesmo creio que quantas vezes não vieram alguma outra situação que a gente fala assim, cansei disso, vou fazer outra coisa, ou já deu, já tá bom, ou coisa do tipo. Né? Às vezes, para uns acontecem, para outros não. Né? O que a gente poderia compartilhar, até para abençoar quem está nos ouvindo, o que sustentou vocês, o que sustenta a nossa jornada naqueles momentos quando esse tipo de pensamento acontece? Bem, a gente se sentir cansado, exausto, é normal, é humano. Eu quero me referir a uma outra experiência devocional. Eu estava lendo a Bíblia no momento de oração e eu disse em oração que eu estou cansado. E às vezes eu me lembro de Elias. Elias não quis apenas desistir, Elias quis morrer. Exato, ele pediu a morte. Ele queria desistir de verdade, né? De verdade. Então, isso acontece. Mas quando me veio essa ideia, estou cansado, eu me lembrei de um texto que eu já tinha usado para pregar para outros. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Brilhou na minha mente, na presença de Jesus, alívio. Mas ele diz, tomem o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as almas. Tomem meu jugo, é o discipulado. Jesus disse, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Então, discipulado, eu renuncio o meu projeto para abraçar o projeto dele. Olha que lindo, hein? Isso vale a pena até ser dito de novo. Diga de novo. Não, renuncio o meu projeto pessoal, que geralmente é egoísta, para abraçar o projeto de Cristo. Isso é libertador. Sim. Aí, aos pés de Jesus, a gente aprende 2 coisas que são essenciais quando a gente se sente cansado e sobrecarregado. Humildade e mansidão. E ele dá a razão, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando eu estava meditando nisso, eu falei, quando eu estou cansado e sobrecarregado, pensando em desistir, uma coisa é certa, isso ficou claro para mim, não é o jugo de Jesus que eu estou carregando. É outra coisa. É outra coisa, não é o fardo. Então foi um momento de quebrantamento, de confissão e de restauração. Agora, essa experiência foi tão forte que ela marcou a minha vida, porque ela se repete, né? As experiências vêm, há momentos realmente difíceis, mas ela se repete. Bem, na presença dele, alívio. E aos pés dele, tomando o jugo dele, sendo discípulos dele, nós aprendemos 2 coisas que são essenciais, que é humildade e mansidão. Porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. A gente restaura as forças, né? Nós falamos em Elias, que ele não quis só apenas desistir, mas quis até morrer. No entanto, ele, depois de uma estrondosa vitória, ele recebeu a notícia que ele ia ser morto. E ele caminhou lá no deserto de Berseba, né? Deitou lá e acordou, tinha uma comidinha, ele comeu, dormiu de novo. Quando ele acordou, falou, olha, come porque a jornada vai ser longa. Foram 40 dias e 40 noites sozinho até o Monte Horebe. Mas quando Deus conversou com ele, falou, volta pelo caminho pelo qual você veio. E deu uma missão clara para ele, era ungir
Eliseu, você já mencionou, Uhum. profeta, sucedendo Elias, ungir Jeú, rei de Israel, e ungir até o rei pagão. Então Elias voltou pelo mesmo caminho. E Deus tem senso de humor, porque ele que pediu para morrer, ele falou, você não vai morrer. Ele foi trasladado. Então a gente... Pegou uma nave espacial e foi embora. Né? Então a gente tem na Bíblia, eu amo a palavra de Deus, porque as narrativas bíblicas, elas refletem realidades na nossa vida. Elas vêm ao encontro das necessidades que, quando a gente encara a vida, encara o ministério como serviço, a gente passa por essa experiência. E nós vamos encontrando ali o alimento, a orientação, a diretriz e a restauração das forças. Que coisa bonita. Fantástico. Muito bom essa lembrança aí. E para você, Antônio Carlos, esses momentos aí que a vida bate forte, o que é que te sustentou? Esse texto que o reverendo está citando, ele é um texto, inclusive, para pastores, né? Porque o cansaço lá é cansaço do ministério, né? Exato. Porque Jesus está falando disso, né? Você que está cansado, me siga, toma a minha liderança que vai melhorar para você, né? Eu já tenho uma experiência diferente do reverendo Matias. Eu sempre tive vontade de largar. Devido a esse cansaço, né? Que a gente vai ficando atribulado com tanta coisa, às vezes não sabe dar respostas ou não sabe o que fazer. Porque ser pastor, eu tenho falado, não é uma coisa muito simples como se imagina. O crente não tem noção o que é uma vida de um pastor, ele não tem noção. Pensa que é lá na igreja pregar aquele sermão de domingo. Aquilo lá é uma parte da vida pastoral, mas tem tanta coisa. Eu uma vez me lembro aqui na escola, colocando na lousa lá para os alunos o que um pastor tinha que fazer. Olha, não tinha dado ainda metade da lousa lá, os alunos já estavam cansados só de ver. Então, eu sempre pensava assim, essa semana eu vou desistir desse negócio, eu não quero mais saber disso, não. Mas aí acontecia, e acontece até hoje, acontecia alguma coisa. Alguém falava assim, olha, mas aquele sermão de domingo me ajudou tanto. Aí eu falava assim, então eu vou desistir semana que vem. Aí eu transferia para outra semana, né? Aí na outra semana alguém falava, olha, eu li a devocional lá do boletim, mas Deus falou ao meu coração. Eu falava, então não vou desistir agora não, vou desistir na outra semana. Então sempre que eu pensava em fazer alguma coisa assim, Deus mandava lá alguém, e aí enquanto você falava, eu lembrei de uma coisa que bate com o que eu estou querendo falar, porque o que me impressiona no texto do Elias é que Deus fala para ele, olha, tem 7.000 crentes lá, e eu fico sempre pensando, mas o Elias não conhecia nenhum daqueles crentes, né? E nenhum deles conhecia o Elias para chegar e falar alguma coisa assim, tipo, profeta, você estava profetizando lá e eu gostei muito, aquilo falou meu coração, né? Então, isso para mim vai ser um mistério que nós vamos ter que perguntar para o Elias lá no céu. Elias, você não conhecia aquela turma? 7.000 não é pouco, reverendo. Não é? Ele não conhecia ninguém, porque ele falou, tem 7.000 lá. E ele não foi conversar com ninguém. Então, isso também nos ensina que o ministério pastoral precisa de ter gente ao lado, não é? Gente que apoia, não é gente que vai sempre estar falando coisas legais para você, não é isso que eu estou dizendo. Gente que apoia, que aponta, que traz um consolo, mas que traz também uma palavra de orientação. Então, todos nós precisamos de gente assim. E sem isso, o ministério vai ficando isolado, e a gente não aguenta mesmo. E por isso que tem hoje, Jorge, você falou, muitos jovens pastores que não estão aí passando do 5º ano do ministério, já estão
desistindo. E é uma coisa que a gente precisa prestar atenção e quem sabe, estabelecer padrões ou modelos para essa juventude que está no ministério não desistir, porque já não está fácil de arrumar pastor, né? A gente sabe disso aqui pela escola. Né? Quem é que quer ser pastor hoje? Né? É difícil de arrumar gente. E aí os que já estão saindo ou desanimando, não estou falando de perder fé, nada dessas coisas, deixando o ministério mesmo para fazer outra coisa. Né? E aqui nós temos o exemplo do reverendo Matias, que a gente vai falar daqui a pouco aí das experiências dele. Com 80 anos de idade, ele assumiu uma igreja. Né? Não é uma igreja pequena, uma igreja grande, igreja importante dentro da IPI. Então, os jovens que estão ouvindo esse podcast, procurem alguém para conversar. Procurem um pastor de idade. Não quero falar com ninguém da minha denominação. Nossa, mas tem tantas denominações no Brasil, não é? Procura um pastor que já tem uma certa idade, que já passou por muita experiência, e conversa, troca ideias, abra o coração, ore, né, com essa pessoa. É importante isso. É isso aí. Mas eu gostaria de dizer uma coisa que eu tenho aprendido, que a dificuldade, às vezes, do pastor é não ser ovelha. Eu aprendi que a condição sine qua non para eu ser pastor é ser ovelha. Porque se eu sou ovelha, Jesus é o supremo pastor. Mas não é só isso. A igreja, evento, a igreja, movimento, a igreja, comunhão, ela é... Todos os crentes têm ministério. Então, Paulo, na carta aos Efésios, diz: não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito, falando entre vós, com salmos e hinos, cânticos espirituais, dando graças por tudo. E no versículo 21, que introduz o 22, fala sobre a relação de marido e mulher. Exatamente. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Exatamente. Ora, quando eu sou pastor, eu me sujeito aos meus irmãos no temor de Cristo, no dom que Deus deu para aquele irmão, ele ministra. E se o irmão está sujeito, eu ministro no dom que Deus me deu. Há um texto que eu gosto demais, que é 1 Pedro 4:10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre. Isso mesmo. Para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Então, quando nós somos ovelhas e participamos da igreja, corpo vivo de Cristo, estamos sujeitos uns aos outros no temor de Cristo, eu edifico e sou edificado. Eu pastoreio e sou pastoreado. Então, o conselho que o Antônio Carlos está deixando é esse. O pastor, ele, muitas vezes, o isolamento, a solidão, tem muito a ver com a falta de disposição para eu ser ministrado, para eu ser pastoreado. Eu tenho experiências, eu poderia contar muitas delas, mas às vezes aconteceu aqui na primeira igreja. Uma vez eu ia pregar no espaço esperando, naquela época, quase 1000 pessoas no púlpito, e eu estava enfrentando esses problemas que eu não tinha força nenhuma. E eu ia com a minha esposa, eu dizia para ela, falei, ore por mim, porque tudo que eu gostaria hoje é ligar para alguém, para pregar em meu lugar, mas se eu fizer isso, eu me sinto desqualificado para continuar. Então, ore por mim. Né? E eu fui. Quando cheguei no espaço, eu fui lá tomar um cafezinho. Geralmente eu não ia porque eles adoçam o café, eu não ponho açúcar no café, mas aquele dia eu fui. E tinha uma irmã, ela olhou para mim e falou, pastor, o senhor não me conhece. Eu me converti aqui há pouco tempo, quando eu vim para cá, eu não sabia ler, eu aprendi a ler aqui na igreja, eu participo de uma célula, de um grupo pequeno, e Deus me deu uma mensagem para o senhor.
Era uma senhora negra, né? Deus me deu uma mensagem para o senhor. E eu percebi que ela estava com medo de dizer. Eu conversei com a minha líder, ela disse que eu deveria falar com o senhor. Eu falei, Olha só. fala, irmã. 1 Coríntios 14, 23, se não me engano, a Bíblia diz que a profecia que está lá, 1 Coríntios 12, 14, revela segredos do coração. O que ela me disse foi tudo que eu precisava de ouvir. Aí eu saí dali e a minha esposa estava sentada. Eu falei, pode orar, mas agradecendo a Deus. Já foi ouvido. Eu fui pastoreado por irmãzinha, recém-convertida, membro da igreja, e eu fiquei cheio do Espírito Santo. Olha só. Que experiência linda, não? Então, eu percebo que a nossa dificuldade de pastor é ser ovelhas. Aliás, quando Jesus mandou os 12 depois de 70, ele não disse, olha, observem aí, eu estou mandando vocês como pastores para o meio das ovelhas. Foi isso que ele falou? Eu estou mandando vocês como ovelhas Para os lobos. Né? para o meio dos lobos. Portanto, sejam simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Aliás, uma ordem totalmente sem pé nem cabeça, né? Porque você não vai mandar uma ovelha para falar com um lobo, né? Aliás, a missão, Jesus deixou claro que a missão dele é para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E esse dia eu estava conversando com a minha esposa sobre isso e ela falou, puxa, e quem eram os lobos? Quem eram os lobos? Eram as autoridades religiosas, eram líderes da igreja judaica da época. Os fariseus. Agora, Jesus não ia lá brigar com eles. Eles tinham que ser simples como as pombas, prudente como a serpente, porque havia ovelhas perdidas da casa de Israel. O Antônio Carlos falou do remanescente, Elias, 7.000. Quando eu fui para Curitiba, era um desafio muito forte, por causa da minha idade, uma série de coisas. Eu pedi um mês para discernir se era a missão, se seriam aquelas boas obras que Deus tinha preparado. E nesse mês de reflexão, me veio uma ideia muito forte, o remanescente fiel. O remanescente fiel. O senhor, então, tem remanescente fiel? A igreja estava numa crise muito forte. Então, discerni que era a missão. Então, me conceda a graça de aglutinar e de mobilizar esse remanescente fiel. Porque, às vezes, a crise é tão forte que a gente não vê. Ele falou, o reino de Deus está no meio de vocês. Mas a gente não vê. Aí acha que está sozinho. Aí Deus tem que falar, não, eu ainda tenho 7.000, eu tenho remanescente fiel. Eu te levantei para ser líder, aglutina. Paulo não falou? Eu tenho um povo nessa cidade. Exatamente. Né? Fale e não te cales, ninguém ousará fazer-te mal, que eu tenho muito povo nesta cidade. Então, Paulo foi firme, porque a oposição lá estava sendo grande. Ele foi expulso da sinagoga, que era a igreja judaica da época. Então, o ministério ele é desafiador, mas ele é fascinante, porque a missão é de Deus. Né? É isso aí. Nós estamos sob a missão dele, a submissão. Para participar daquilo que ele está fazendo. Exatamente. O reino de Deus está entre vocês. Vamos discernir o que Deus está fazendo e nos aproximar disso. Engajar. Que bacana. Bom, antes de a gente partir para o bloco, para a gente conversar um pouquinho mais sobre aquelas questões de transições pastorais, que é um tema que eu sei que fascina o teu coração, né? Eu queria que vocês compartilhassem um pouco, com quem está participando conosco, né? Se vocês pudessem olhando para trás em toda a jornada pastoral, toda a jornada ministerial, né? Muitas vezes a gente fala assim de pastores bem-sucedidos e de pastores mal-sucedidos. Às vezes no nosso meio a gente tem essa terminologia, né? Se vocês olhassem para trás, mudou um pouquinho a compreensão e a definição de vocês de sucesso pastoral? Isso daí, no longo dos anos, assim, o que antes talvez a gente reputava como sucesso, depois de ter passado 60 anos, 40 e tantos anos, eu 38, o que mudou na concepção? O que é sucesso pastoral para vocês hoje? Eu vi uma afirmação sobre Elias, ele disse que não existe sucesso sem sucessão. Então,
a questão da sucessão, transição é importante. Que a gente vai conversar isso daqui a pouco, né? Exatamente, porque o Elias, ele estava desanimado. Ele disse para Deus, olha, mataram todos os profetas, eu fiquei sozinho, eu estou sozinho. Né? Deus mandou de volta e eleger e ungir o sucessor dele. Né? Então, um ministério sem sucessão, ele, em qualquer época, em qualquer fase da história do povo de Deus, né, ele não deixa legado. Né? É o assunto que nós vamos ainda entrar, mas é entender que se o que eu estou fazendo está em harmonia com o reino de Deus, são aquelas boas obras que Deus já preparou, essas coisas têm valor permanente. As situações se mudam, as circunstâncias históricas mudam, e a gente precisa da sabedoria de Deus para praticar essas obras nas situações que vão surgindo. Mas eu não gosto de pensar em sucesso, porque isso, quando eu leio os profetas, por exemplo, eu percebo que não era fácil ser profeta, porque eles estavam sempre em luta. Eu estou lendo agora o profeta Isaías. Né? Eu li hoje o capítulo 40. Aliás, esse ano eu vou ler a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse 2 vezes e o Novo Testamento 4 vezes. Que lindo. E uma coisa muito boa que eu estou lendo assim, os profetas quase de uma vez. Eu pego Isaías e vou lendo. Eu tenho tempo agora. E lendo em versões diferentes. Né? E o que eu percebo é isso, por exemplo. Mas é um conceito muito romântico de ministério. Quando Isaías teve a visão de Deus, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, coisa maravilhosa, mas ele caiu em si. Eu estou perdido. Eu vi o Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram. Aí a graça o alcançou, ele foi tocado, os pecados perdoados. Aí vem, a quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas então agora vai ser um ministério glorioso. Basta a gente ler o final do capítulo 6 de Isaías. Você vai falar, não vão ouvir. E até quando, Senhor? Até que tudo fique arrasado, mas vai ficar toco. Esse toco é que vai brotar e vai florescer e frutificar. Então, a gente aprende a não ter esse conceito romântico de ministério. Né? É isso mesmo. Porque, às vezes, você não vai ter sucesso. Parece que vai ser um fracasso. Aliás, o próprio Cristo, ele morreu condenado pelas autoridades religiosas do povo eleito de Deus, que entregou para o Império Romano para matar. Então, agora, o que a gente precisa é ser fiel, íntegro. Muito Então, bom. a gente às vezes não vê sucesso, mas tem certeza, pode ter alegria no sofrimento. Pode dizer, eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês e cumpro o resto das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, quando o nosso sofrimento é por causa do reino, por causa do evangelho, por causa de Jesus, os sofrimentos são dores de parto. Coisas boas vêm à luz. Muito bom, muito bom. E o que você diria, Antônio Carlos? É um tema complexo, né? Sobre sucesso. Né? Depende da perspectiva das pessoas. Eu vejo que muitas vezes são os crentes que determinam o que é um pastor bem-sucedido. Né? Se a igreja está cheia, a igreja está isso, está aquilo, aí o crente já fala, não, nosso pastor é assim, o nosso pastor é desse jeito. É forte, é vibrante. É forte, né? É isso, aquilo, né? Aí o outro lá na frente, que está numa congregação pequena, humilde, esse, né, raramente vai receber esse tipo de elogio. Eu lembro de uma história que eu li sobre missões, que ilustra um pouco isso, Reverendo Matias. Um missionário passou anos no Oriente Médio, um país do Oriente Médio, e retornou depois
de muitos anos, lá, quase 40 anos. E alguém perguntou para ele, falou, e aí, você deixou lá uma igreja cheia, assim, assada? Ele falou, não, não deixei ninguém. Ah, mas como? Você passou lá tanto tempo, então você foi um fracasso? Ele falou, não, eu tirei as pedras, tirei os tocos, eu arei, deixei a terra preparada e o próximo que chegar lá vai plantar agora e colher. Então, do ponto de vista humano, o sujeito foi um grande fracasso, né? E se você até pensar no ministério de Jesus, ele tem esse lado do fracasso no ministério de Jesus. 3 anos com aqueles camaradas, falando, ensinando, olha, não é desse jeito, e o que vocês estão conversando aí? Não, né, era a pior coisa do mundo, era pensar o que eles estavam conversando, né? Só estava conversando tontice, né? Quem é o primeiro, quem que vai ser isso, quem que vai sentar do lado de lá, do lado de cá. Termina 3 anos, um trai. Os outros, a gente parece que eles não estão assim muito seguros que é isso aí mesmo, né? Que ele vai morrer, estão com medo. Olha, mas Jesus tinha tanta confiança no ministério dele que tem aquela história, né? Que Jesus, quando chegou no céu, alguém perguntou, né? E aí, como que foi? Ele falou, não, eu deixei uma turma lá, né? E essa turma, como que é? Bom, é uma turma, né? Assim e tal, deu uma descrição. E eles vão cumprir. Ah, esse é o plano A, né? E tem um plano B? Ele falou, não, plano B não tem, só tem o plano A. Né? Só tem o plano A. E deu certo. Com essa turma aí, se você pegasse hoje no que é o sucesso de um CEO, de um líder, de um empresário, eles não escolheriam nenhuma daquelas pessoas que Jesus escolheu. Absolutamente. Você vai pegar essa turma aí, mas ele trabalhou com eles, ele tinha confiança. Então, o sucesso não é determinado pelo número de gente que tem lá dentro. Porque hoje, até as igrejas são um grande campo missionário, né, para falar a verdade, né? Estão se tornando, né? Estão se tornando um campo missionário. Você quer pregar sobre salvação, não precisa nem correr muito, não. Pode pregar dentro da igreja mesmo. Eu acho que precisamos redefinir essa questão, porque a maioria absoluta dos pastores que a gente conhece, reverendo, é pastor que sofre, que luta com dificuldades, ganha um salário pequeno, contrário do que todo mundo pensa, que o pastor está nadando em dinheiro, está ganhando uma fortuna e o pastor fica pedindo dinheiro o tempo todo. Não. A gente conhece, a maioria sofre, a maioria luta com dificuldades. Então, a gente tem que pensar nisso que o Orlando Matias falou, aquele hino lá, né? Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Né? O resto, esquece. Eu acho que nesse sentido, né, se eu pudesse responder a própria pergunta que eu fiz, né, eu acho que depois que a gente passa por tanto tempo no ministério, e não só no ministério, mas também estudando, né, como é o teu caso, como é o teu caso, como é o meu caso, né, eu chego à conclusão que sucesso pastoral tem a ver com obediência, tem a ver com obediência aos propósitos de Deus para o mundo. Então, para mim, uma pastoral de sucesso é aquela que compreende profundamente, lá em Efésios 4:11, né, que ele chamou uns para profetas, apóstolos, né, evangelistas e pastores e mestres, no final. Né? Calvino dizia que nem todo mestre é um pastor, mas todo pastor é um mestre. Né? E ali, Paulo deixa claro que a única vez que ele usa a palavra poimen, que existe ali, que é de onde vem poimênica, né, da questão pastoral, ele deixa claro que nós existimos, ou que Deus quer que os pastores existam para capacitar o povo de Deus para a missão dele no mundo. Isso, para mim, é uma pastoral de sucesso. Não tem a ver com o tamanho de igreja, quanto ganha, que bairro mora, ou coisa do tipo, ou é convidado para rodar o mundo e o Brasil dando palestras, né? Tem milhões de seguidores na internet, né?
Quando Deus olha dele para nós, eu acho que sucesso tem a ver. E vai ser mais ou menos isso, né? Lá no final das contas, quando ele fala assim, servo bom e fiel, né? Então, acho que para os pastores, ele fala assim, você foi fiel aos meus propósitos no mundo, à minha missão pela qual eu te designei pastor. Beleza, tamo junto. Então, eu entendo hoje muito do sucesso por essa perspectiva, sabe? Mas que bom. Bom, lá no comecinho da nossa conversa, eu falei sobre a última grande tarefa de um pastor. Só não disse qual, né? Então, agora a gente, nesse bloco, vai conversar um pouquinho sobre essa nossa última grande tarefa de um pastor, que é passar o bastão, né? Que é transicionar, que é, então, reconhecer que chegará um momento na vida de todos nós, se for um processo, digamos, natural da vida, né? Em que a gente vai ter que passar esse bastão para alguém, para alguma pessoa, ou para a igreja decide. Mas então, nesse sentido, Matias, ouvir você vai ser um grande privilégio, especialmente para quem está aqui participando conosco. Eu queria te perguntar algo, se é que dá para responder, né? Quando que um pastor, ele chega à conclusão, ele percebe que chegou a hora de parar, chegou a hora de sair. E é claro que eu não estou falando aqui de deixar de ser pastor, porque ninguém deixa de ser pastor, porque os dons são irrevogáveis. A gente vai ser pastor até o último suspiro da vida. Mas eu estou falando mais agora de estar com uma comunidade, uma instituição, nesse sentido. Quando que a gente chega a essa conclusão, que chegou a hora, esse é o momento, estou saindo? Discernir o tempo de Deus é sempre um desafio, porque Ele é eterno. Passamos, né? Temos os ciclos da vida e ministério. Quando é que fecha um ciclo? Quando começa outro? Não é fácil a gente determinar isso, dizer não assim. Por exemplo, eu fui jubilado. Então, quando a gente jubila, eu estou desobrigado de certas obrigações, de certos responsabilidades, tarefas, deveres, né? Funções, né? Funções, etc. Exato. Mas terminou a missão, é um novo ciclo. Então, quando eu assumi como eu fui pastor auxiliar do Reverendo Messias durante algum tempo. Mas desde que eu assumi, a nossa diferença de idade é pequena, são 3 anos. E eu conversava com ele, você pensa no seu Josué? Eu brincava. Né? Ele falou, meu Josué é você. Eu falei, não, temos 3 anos de diferença. Não é. Por quê? Eu entendia a sucessão pastoral como trabalhar num processo. Não é só deixar acontecer. Discernir a direção de Deus, mas trabalhar o processo. Eu tenho o hábito de registrar essas orações que são fundamentais. Eu tenho cerca de 30 cadernetas com orações registradas. Que bacana. Então, se eu vou revisitar naquela época, logo que eu assumi, sucessão pastoral estava lá. Eu falei, senhor, me ajuda a discernir a minha parte nisso, porque eu tinha consciência que eu não seria o sucessor do Reverendo Messias, mas eu colaboraria, por causa do meu perfil, eu tinha consciência, nesse processo de transição. Aí, quando o conselho, o próprio Reverendo Messias me procurou e disse, olha, você precisa de assumir a titularidade por isso, por isso e por isso. Aí, eu conversei com o conselho e falei, bem, eu posso assumir, mas o que os irmãos esperam de mim? E uma coisa era trabalhar o processo da sucessão pastoral, não minha. Eu entrava ali como alguém colaborando no processo. Aí o tema surgiu com naturalidade. Falei, eu posso assumir essa responsabilidade, para isso eu preciso, no mínimo, 2 anos, no máximo 4 anos, e trabalhando com o Reverendo Messias em parceria. Nós temos perfis diferentes. E um perfil complementa o outro. É isso mesmo. Trabalhar em harmonia. Tudo bem, acertamos isso.
E tínhamos nomes em mente, mas o nome do pastor Montosa, por exemplo, surgiu no processo. E surgiu e surpreendeu muitas pessoas. Na época ele não era nem ordenado ainda. Uhum. A gente começou a conversar. Bem, e foram 4 anos. Eu disse que o mínimo seria 2, o máximo 4 anos. Quando terminou os 4 anos, nós fizemos um culto bonito, né? Eu me lembro que eu li a última palavra de Jesus com o apóstolo Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Eu amo. Apacenta as minhas ovelhas. Eu perguntei 3 vezes para o Rodolfo: Rodolfo, filho do Elias é o pai dele, você me ama? Amo. Pastorei as ovelhas do Senhor, por amor a Jesus. E depois ele me disse, ele olhou para o espaço, estava cheio, e falou: meu pai, que responsabilidade. Mas fechou o ciclo. Aí ele disse: bem, eu gostaria que o senhor continuasse. E quando eu assumi, eu disse: eu não vou dizer que o meu Messias é meu pastor auxiliar. Não existe nas nossas normas, mas ele vai ser um pastor associado. Aí, quando eu fui jubilado, o pastor Rodolfo falou: vamos ter 2 pastores associados agora. Olha aí. E eu percebi que o processo da transição não tinha terminado quando eu passei. O tempo que a gente ficou junto, o Messias, ainda a gente estava trabalhando no processo, que não acontece de uma hora para outra, né? Aliás, quando fomos conversar com o Rodolfo, eu conversei com o Messias, você ficou surpreso, Rodolfo? Eu falei: ele. Vamos conversar com o vice-presidente do conselho. Quando falamos, ele falou, não tinha pensado mais, e disse as impressões dele. Eu falei: então faz o seguinte, conversa com a diretoria do conselho, se cair tranquilo no coração de todo mundo, a gente dá prosseguimento. Ele conversou, todo mundo falou: olha, é surpresa, mas... Aí Messias e eu fomos conversar com o Rodolfo. Quando fomos nós 2 à casa dele, ele falou: o assunto é sucessão pastoral. Eu falei: eu posso colaborar. No curso que eu fiz, na MBA, eu estudei isso, e depois fui chamado aqui para suceder o meu pai, e eu tenho experiência, eu posso colaborar nesse processo. Aí eu olhei bem para ele e falei: você não está entendendo, nós estamos pensando em você. Ele ficou, olhou, não falou nada. Mas vocês estão falando sério? Estão falando sério. Olha, eu tenho uma missão aqui no meu trabalho. Falei: quanto tempo? 3 anos. Falei: se você tem os 3 anos. Né? O que mais? Eu preciso de conversar com 10 pessoas. Falei: você tem o tempo de conversar com as 10 pessoas. Uma das pessoas foi um empresário da igreja. Eu nunca tinha pensado no nome do Rodolfo. Conversando com esse empresário, ele falou: escuta, você já pensaram no Rodolfo? Eu falei: não. Já tem que conversar com o Messias, com o presbítero, mas o nome dele não surgiu. Olha, isso. E uma das 10 pessoas com as quais o Rodolfo ia conversar é esse empresário. Ele chegou: olha, marcou um encontro, eu vim aqui conversar um assunto com você. O empresário olhou bem para ele e falou: não me diz qual é o assunto, não. Eu vou escrever aqui e vai estar aqui. Você não vai ver. Depois, se você falar, eu vou ver se bate. Aí ele falou, olha, eu resolvi conversar com você. Aí ele falou: bom, agora ele tirou e mostrou o assunto, sucessão pastoral. Por os 10, foram nesse sentido. Ele conversou com o pai, aí o pai não respondeu na hora, percebi que o pai ficou emocionado. Falei: eu estraguei, porque o velho, estamos fazendo ainda a transição aqui na empresa. Vai chocar. Aí ele esperou um pouco, o velho estava chorando, falou: meu filho, se isso vem de Deus, é uma honra para a família. Então, os 10. Depois de confirmar tudo, ele: olha, eu vou precisar de ajuda de vocês, ele disse, né? Preciso de vocês continuar caminhando com a gente, mas se isso vem de Deus, eu estou aí. Então, a sucessão pastoral, a gente sempre tem que trabalhar processo, não deixar, buscar orientação divina, porque se há um legado,
E para mim ficou muito claro, não é tanto o meu legado, é o legado do pastor Messias. E Deus me trouxe porque o meu perfil, o perfil meu do Hermes Messias, o Hermes Messias é relacionamento com pessoas. O meu trabalho, processo, trabalho, tarefas, é o meu tipo. Né? Chamo isso de um perfil mais profético, um perfil mais sacerdotal. Messias, né? E quem tem o perfil sacerdotal e profético, quando trabalha em competição, sai faísca. Mas quando trabalha em parceria, aí a coisa é diferente. E Deus nos deu a graça de trabalhar em parceria nesse processo de transição. Depois fui para Curitiba, ou foi outro processo. Tinha trabalhado em São José do Rio Preto. Lá foi o meu irmão que ficou, também foi uma surpresa para mim, mas encaminhou de tal maneira que ele assumiu e o trabalho continuou desenvolvendo. Que bacana. Bom, isso reafirma a frase que você falou agora há pouco para nós, né, que não há sucesso sem sucessão, mas havendo essa sucessão, há um legado a ser deixado, né? Então, que bonito que isso confirma, né? Então, Carlos, por que tem tantos pastores que têm dificuldade de largar o osso, né? De passar o bastão? Por que essa resistência, na sua opinião? Você que já aconselha pastores aí, sei lá, você já deve ter aconselhado uns 1.500, 2.000, 5.000 pastores na sua vida, né? Olha, a questão que o reverendo Matias colocou, da sucessão, no caso da IPI, aqui de Londrina, é uma sucessão, né? É um contexto. Então, veja como a narrativa aí fala do contexto. Como que se deu isso aí. Não tem uma cartilha, eu diria, escrita, um manual, falou, é assim que faz. Quando a gente estuda liderança, por exemplo, eles dizem assim, os bambambam aí da liderança, você começa a pensar na sucessão no primeiro dia que você assume aquele cargo. Primeiro dia. Não é lá no meio do negócio, no fim. No primeiro dia. Mas isso eles estão falando lá num contexto americano. O nosso a gente sabe que não funciona assim. Se você pega a Bíblia, Paulo começou a passar para a turma lá porque ele estava preso. Ele também não podia fazer nada. Ele está preso, vai fazer o quê? Ele tem que passar, não é? E vai passar para Timóteo, passar para Tito. Essa semana eu estava lendo as duas cartas aí de Tito. Você vai em tal lugar e coloca em ordem as coisas que não estão, não é isso? Ou seja, quase que ele está dizendo, vai lá no meu lugar, né? Vai no meu lugar lá e faz isso. E para Timóteo ele vai também passando. E outros que ele trabalhava, né? Jesus passou o bastão porque ele morreu e, vamos dizer assim, se a gente fizesse uma leitura, ele mudou, né? Foi para outro lugar. Então, ele largou, certo? Então, o pastor vai mudar para um outro lugar, ele vai passar bastão para alguém. O pastor foi preso, né? Passa o bastão para alguém. Ele está doente, ficou impossibilitado. Nossa, tanta situação que a gente, né, conhece, né? De uma doença, um AVC, ou seja lá o que for. Mas eu quero levantar um ponto aqui, Jorge e Brando Matias, que é a pergunta sua específica. Eu acho que tem também o componente financeiro, que a gente quase não leva em conta. O pastor, e isso eu posso falar porque eu trabalho essa questão com pastores, o pastor não se prepara financeiramente para se aposentar. Ele não se prepara. Ele não começa o pastorado pensando assim, eu vou cuidar da minha aposentadoria, certo? Então eu vou começar por uma parte dos meus recursos, dos meus proventos, eu vou colocar numa poupança, eu vou colocar num investimento, numa letra do tesouro, seja onde ele vai colocar. Ele não tem. Você conversa, com 100 pastores que você conversa, não é 5, 6 ou 7, não, é um tem alguma coisa.
E por causa disso não vão poder deixar a igreja. Mas ele vai deixar como? Se ele deixar, ele vai morrer de fome. Entende? Então, essa é uma questão que quem está nos ouvindo aí, até os membros da igreja que estão nos ouvindo precisam ser chacoalhados nesse sentido. Porque os membros da igreja, me permita falar isso, porque eu já não tenho esse problema há muito tempo, vocês são muito folgados. Entende? Ganham um bom salário, tem uma boa casa, tem uma boa vida. Tira férias, vai passear não sei para onde, vai para Miami, vai fazer um cruzeiro no Caribe. O pastor, coitado, não consegue sair da casa dele para comer um cachorro-quente ali na esquina. Ganha um salário pequeno, ele não pode falar de salário com a turma da igreja, porque ele não é espiritual, se ele falar, não é? Já tem-se essa ideia que ser pastor, ser missionário é passar fome, passar mesmo o perrengue dos mais bravos. Então, as igrejas são culpadas nesse sentido de não falar assim, vamos pagar um salário melhor para o nosso pastor. Né? Eu vou dar só uma ilustração. Eu assumi uma igreja uma vez e aí falaram para mim que o meu salário era X. Aí quem que vai? Aí passou um mês, ninguém fala nada do salário, né? Perguntei para o presbítero, mas quem que paga? Ele falou, é o tesoureiro. Sim, aqui é o tesoureiro, eu sei, mas quem é o tesoureiro? Fazia um mês que eu estava na igreja, não sabia quem era o tesoureiro. Ele falou, não, o tesoureiro quase não vem, porque ele tem um problema na perna, a igreja tinha uma escada lá alta, né? Ele não conseguia ir lá para cima. Eu falei, é mesmo? E ele quase não vem aqui, não. E como é que os crentes dão o dízimo? Deposita no banco, mas isso eu estou falando da pré-história, não tinha Pix, não tinha banco, internet, não tinha nada dessas coisas. O crente tinha que fazer um cheque lá no banco depositar, né? Aí eu falei, tá, beleza. E onde está o tesoureiro? Ele trabalha em tal lugar. Aí eu fui lá. Olha, eu cheguei lá, tinha 4 fileiras assim de mesas, né? E eu no balcão aqui. Aí eu perguntei baixinho, né? Falei, quem é fulano de tal? Aí ele escutou lá na última, para sorte minha, lá na última mesa. E ele não andava direito. Falou, não, sou eu. Falei, tá. Falei, olha, eu vim aqui receber o meu salário. Nessa altura do campeonato, o lugar todo tinha silenciado, né? Todo mundo olhando para mim, né? Os clientes e quem trabalhava, né? Aí ele falou, não, mas foi uma piada, dá para contar assim. Aí ele falou, quem é o senhor? Aí eu falei, não, uma coisa que não vai dar certo. Aí eu falei, eu sou o pastor da igreja. Ele, tá. E quanto é o salário? Aí eu falei, agora já tá tudo lascado mesmo, né? Falei, o que eles combinaram comigo são 5 salários. Ele falou, eu não tenho isso não. Aí eu falei, puxa vida, né? Falei, então... Eu falei, o senhor tem quanto, né? E eu aqui, ele lá, onde tá o Daniel, lá longe, assim. Ele falou, eu tenho 4. Eu falei, me passa os 4, faz favor. Agora, né? Agora já. Saí de lá, reuni o conselho e falei, tira o tesoureiro. Estava um mês na igreja. Tira o tesoureiro. Mas o meu ponto foi, quando eu assumi a igreja, ela estava arrecadando 4 salários. Eu fiquei 4 anos nessa igreja, uma igreja pobre, de bairro, ela arrecadava 35. O meu salário continuou 5. Então, a diretoria da igreja, né, em nosso caso é conselho, diretoria, sei lá como é que chama lá na sua igreja, precisa ter um pouco mais de sensibilidade espiritual e olhar para a situação da família do pastor, olhar... ele tem filhos, esses filhos precisam comprar roupa, precisam ir na escola, precisam comprar caderno, e rever isso, porque o pastor normalmente, o pastor não vai fazer isso. Né? A gente não conhece o pastor que chega e fala assim, o meu salário é pequeno, pode aumentar aí, faz favor, ou isso, me dá um aumento. Nós não somos uma empresa, nesse sentido. Não, a gente não é um banco, uma empresa, um comércio, uma loja.
para chegar para o gerente ou para o dono da loja e falar, eu quero um aumento, senão eu vou embora. Então, o pastor, muitas vezes, né, para encerrar, ele vai ter dificuldades de fazer uma transição porque ele não tem condições financeiras de fazer a transição. É um bom ponto, muito relevante, muito prático, muito atual e muito verdadeiro, né? Como que eu vou deixar a minha igreja hoje se eu dependo disso para colocar o prato de comida na mesa da minha casa, né? E muitas denominações, não têm aposentadoria para o pastor. Raríssimas. É o pastor que tem que estar fazendo isso durante o processo, o INSS e tal, e coisa, né? Então, falta muita educação financeira para Falta os educação pastores, financeira né? nas igrejas. E para as igrejas, né? Olha, eu vou fazer um elogio aqui. Se tem uma igreja, uma denominação, vamos pensar assim, que trata bem o pastor, é adventista. É isso mesmo. Adventista. Essa igreja adventista, ela está de parabéns, eu quero deixar isso registrado, porque nós temos muitos amigos adventistas que estudam aqui na escola. É uma igreja que ela tem um pastor em alta estima, eles têm 2 seguros de saúde, o da igreja e a Unimed. Não é um só, tem 2. Quando o pastor se aposenta, ele tem um dinheiro para comprar uma casa. Então, as outras denominações, elas ficam muito aquém dessa realidade e os pastores sofrem. E por isso, então, sucessão, Jorge, é isso que eu disse, né? Vai depender muito do contexto. Né? É uma boa colocação. Matias, você tem alguma coisa mais para colocar nesse sentido, quanto o Antônio Carlos está falando, no teor da nossa bate-papo aqui? Eu, quando respondi ao chamado para ser pastor, a gente tinha consciência das dificuldades, né? Então, eu, pessoalmente, sempre procurei colocar isso diante de Deus, porque toda a vida eu tive dificuldade de conversar sobre esse assunto. É o que eu disse, o pastor não tem facilidade de fazer isso, né? Não tem e não convém. Então, eu vivi situações que eu conversava com Deus. E Deus agiu de forma, às vezes, extraordinária para suprir as necessidades, né? Agora, essa palavra em relação a uma denominação que cuida disso, aliás, ela é uma organização mundial. O pastor, ele não é pastor de uma igreja local, ele é a organização que cuida disso. Se ele ficar sem igreja, acontecer, os vencimentos não sofrem nenhuma solução de continuidade, porque é compromisso da igreja. Agora, tem a política deles, né? Todo mundo, esse dia eu estava ouvindo um adventista que é doutor em teologia, etc., tem uma política para todos. Tem lá um pequeno diferencial, mas tem essa segurança. Tudo isso que o Antônio falou. Aqui é uma oportunidade de a gente deixar isso com lideranças de igreja, né? Pensar nisso, porque o pastor tem dificuldade mesmo de chegar e expor as necessidades. Eu creio que Deus me abençoou muito, porque agora há pouco eu estava conversando com o líder do presbitério. Eu tinha me colocado à disposição, falou, olha, independe de poder colaborar financeiramente ou não. Ele falou para ele, o que eu recebo de aposentadoria e INSS não cobre hoje as minhas despesas, mas Deus foi tão bom, ele me concedeu a graça de construir uma casa, de fazer algumas reservas, então eu não estou com essa preocupação. Né? Já está livre de tudo isso que o Antônio Carlos falou, né? Aliás, o meu filho veio, ele me ajuda, o mais velho, o ano que vem já vai completar 60 anos, né? E ele me ajuda, eu mostro para ele como é que eu faço, e ele falou, olha, é uma realização. Ele sabe toda a nossa vida, que era um negócio muito regrado, e ele falou, isso que o senhor conseguiu é uma realização. Então, isso... Para nós é na categoria de milagre, né? De milagre. Não, foi. Teve momentos isso mesmo. Um momento eu assumi eu estava passeando numa igreja que dava boas condições, mas eu entendi que a missão era num lugar que
é totalmente diferente. Aí um dia eu fui para lá para ganhar menos, né? E estava chegando no fim do dinheiro e sobrando mês, né? Aí eu reuni os filhos e falei, olha, você está precisando disso, disso, não vai dar, eu vou só poder comprar carne 2 vezes na semana, porque o dinheiro que eu tenho é esse. Eu nunca, por questão de princípio, fiz vale em tesouraria da igreja, etc. É a morte, reverendo. Eu nunca fiz. Então, vai ser assim. Aí fui ao banco. Naquele tempo era diferente. Eu quis saber o saldo para saber que era aquilo mesmo, que eu tinha contado até o final do mês. Aí estava alto o saldo. Eu falei, deve ter algum engano. No entanto, como não está no vermelho, eu não tenho tempo agora. Eu fui para o correio, a igreja era tão pobre que eu é que tinha a chave do correio, tinha a chave do templo, ia lá a zeladora uma vez por semana para fazer limpeza do templo. Eu fui lá, abri a caixa, tinha uma carta. O presidente do Supremo Conselho, na época, a cartinha falou, olha, uma pessoa me procurou e perguntou se eu conhecia alguém da denominação que está tempo integral no ministério, servindo em campos que talvez ele precise de alguma coisa. Eu conversei com o secretário executivo, lembrando de você. E ele não quer que você saiba quem é. Foi essa a condição dele. Aí eu li a carta, falei, agora está explicado, porque eu tenho saldo no banco. Então eu cheguei em casa, reuni outra vez, falei, olha, não vou poder comprar isso para você, vamos comer carne normalmente esse mês, porque Deus abriu uma porta. Isso para mim fez parte de um testemunho para os meus filhos da fidelidade de Deus. Então Deus permitiu que eu passasse por aquelas situações. E se eu falar com a igreja, que tem muitos líderes de igreja, talvez esteja nos ouvindo, é essa palavra do Antônio Carlos. Agora, se eu tenho que falar para pastor, eu falo, olha, tem que ter uma confiança radical em Deus, né? Que aquilo que é necessário, ele vai suprir em glória. É o que Paulo diz. A gente aprende a viver contente em qualquer situação, na abundância e na escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Porque, às vezes, até uma experiência assim que eu passo como pastor ia servir de testemunho para minha família, serviu para os meus filhos. Pai, eu posso comprar aquele relógio? Pode. Esse livro? Pode. Deus abriu uma porta. E assim eu tive muitas experiências, mas aí é milagre. É questão de responsabilidade administrativa da igreja. Então, o Antônio Carlos foi mais prático do que eu nesse sentido. É porque eu fico penalizado com a situação dos pastores. Eu fico. E aí, Jorge, como nós estamos falando também de velhice, já de maturidade, os pastores mais idosos e que estão mais tempo no ministério precisa falar para esses pastores mais jovens já iniciar as carreiras ministeriais separando um dinheiro para o futuro, né? Então, mas ganham pouco. Essa não é a questão. É disciplina. É disciplina. Coloca um pouco, e não usa, e não tira isso aí de lá. Não tira. Porque lá na frente vai ter essa recompensa, vamos chamar assim, né? E eu tenho falado para muitos pastores jovens, e é impressionante. Você não acha pastores jovens se preocupando com o futuro. E muitos acabam deixando passar essas oportunidades. É lógico que Deus vai suprir, nós estamos aqui, a gente é prova disso. Mas eu fico pensando, por que ninguém nunca falou nada para mim? Eu tive tantos pastores, por que um pastor não chegou e falou para mim, olha, começa a fazer tal coisa? Pé de meia aí, né? Pé de meia, como a gente chama, né? Eu falava aqui para os alunos, compra um terreno. Mas vou comprar um terreno onde? No lugar mais longe da cidade. Porque eu aprendi isso com um crente em São Paulo. Aí o crente, ele tinha muito dinheiro.
Aí eu perguntei para ele, né? Eu falei, mas o senhor tem tantos bens, né? Como que isso aconteceu, né? Ele era bancário, não era uma profissão, né, de estrondosa. Ele falou, olha, quando eu vim para São Paulo aos 18 anos, eu olhei no jornal e eu vi que tinha muitos loteamentos. E eu escolhi o loteamento mais longe, pela seguinte razão, era mais barato e se estava loteando é porque alguém ia morar lá. Um dia a cidade vai chegar lá. Um dia a cidade vai chegar lá. Vai chegar. Que é o que a igreja, né, fazendo um parênteses, devia fazer, né? Assim que abre um loteamento em algum lugar, comprar já um terreno, né? Aqui nós temos alguns exemplos, né? Você que não é de Londrina, né? Mas da sua cidade deve ter também. Nós estamos num lugar aqui que antigamente era longe. Aqui era longe, era um Mesmo mato. Só até que... quando a faculdade chegou aqui, em 2000, nesse prédios aqui, todas essas ruas aqui, até a de trás aqui é de barro ainda, de parte de trás é de terra ainda, né? E só a nossa aqui agora que está asfaltadinha, mas agora é que está começando a fazer. E nós temos, por exemplo, japoneses que têm chácara aqui que estão milionários. Uma chácara deles aqui vale não sei quanto no terreno dessas construtoras que estão colocando prédio, né? Só um exemplo disso, né? Então ele falava, eu compro lá, quando a cidade chega lá e o pessoal começa a construir, eu vendo e compro 2 lá longe. Então eu falava aqui para os alunos. E outro dia um ex-aluno nosso, um graduado nosso, não me lembro quem, falou, olha, você falou isso na sala de aula, eu comprei um terreno. Olha só. Então, de vez em quando vai surgir assim alguém que vai falar, não, vou fazer isso aí, né? E comprou um terreno, aí mais para frente isso. Pode comprar e construir uma casinha e tal, né? Pelo menos chega lá no fim da vida, tem o INSS. E outra coisa, se tiver, e a gente tem pastores nos ouvindo aí, por favor, pague pelo menos o INSS. É o mínimo, não é, Reverendo? Que pode ser feito. Sem dúvida. É o mínimo. Paga o INSS. Mas não tem desculpa. Paga. E, né, nós tivemos na primeira turma nossa aqui, um pastor, Carlos, chamava Carlos. Ele morreu novo, 30 e poucos anos, mas ele não tinha nem o INSS. Não deixou nada para a esposa. Terrível. Né? Se eu tivesse, por exemplo, tido esse tipo de orientação lá atrás, né? Eu estou com 64, né? Eu já era para estar aposentado, mas os meus primeiros 5 anos do Ministério da Igreja não recolheu uma folha do INSS, então já era para estar aposentado já faz tempo. Eu fiquei 8, Então, porque a coisa, né, do ministério, a causa, isso e tal. Então então não precisa recolher, né? A gente fala para a igreja, né? Eu fiquei 8 anos sem recolher. E depois chega, né? Essa conta chega. Depois chega. Então, por favor, quem está nos vendo aí, seja você líder da igreja, por favor, veja a situação do seu pastor. E se você é pastor, veja a sua situação. Bom, eu vou dar um tempinho para vocês agora pensarem, já pelo nosso tempo, inclusive, né? É assim, a gente vai conversando, dá para falar e ficar aqui um tempão, né? Queria que vocês deixassem individualmente, né? Vocês vão depois olhar para aquela câmera lá e deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, aquela que Deus colocar no coração de vocês, prática, teológica, no campo da espiritualidade, ministerial, o que vocês quiserem, de todo esse assunto aqui que a gente está conversando, né? Olha, uma das coisas que eu queria também enfatizar é que pensa na possibilidade, né, você que está se aproximando, quem sabe, da fase aí de passar o bastão para outra pessoa, né? Eu entendo que se Deus permitir que a gente faça isso, uma das melhores situações para você entregar o bastão para uma outra liderança, para outra pessoa, é entregar a igreja em paz, pacificada, onde as coisas estão indo bem, e a pessoa até assusta assim, pastor, mas está sendo por quê? Está tudo tão perfeito, exatamente por isso, porque as coisas estão indo bem, para que ninguém entre nesse vácuo da sua liderança pastoral e só falta escrever assim lá na porta da igreja, né? Só falta, né? Você só não escreve porque é igreja, senão escreveria. Sob nova direção. Sobre nova direção, né? E esse é um processo de muita desonra, né? Porque todas as transições pastorais têm
tem contextos, como disse o Antônio Carlos, tem esforços absurdos, tem sacrifícios e coisa do tipo, né? Então, faça de tudo no que compete a você. Eu sei que nem sempre a gente tem as melhores circunstâncias e situações, mas no que depender, né, como diz lá a palavra, no que depender de vós, né, de paz com todas as pessoas, mas no que depender de você, do seu ministério pastoral, faça isso e peça a Deus para que lá no final você entregue a sua comunidade, as pessoas que vão chegando novas, e que esse seja um processo pacífico, amoroso e de honra acima de todas as coisas. Essa é a minha palavra pastoral para você nesse sentido. Antônio Carlos, começando por você, dando a primazia para o reverendo Matias encerrar aqui essa nossa jornada juntos aqui. O que é que você diria para as pessoas que estão conosco aqui até agora? Para as pessoas que frequentam uma igreja, aquilo que o reverendo Matias já enfatizou e eu reforço, pergunte-se qual é o seu dom espiritual. Hoje quase não se prega mais sobre os dons espirituais, o que é um erro fenomenal, porque a igreja só vai cumprir a missão de Deus por meio dos dons espirituais. E quando não se sabe qual é o dom espiritual ou os dons espirituais, transfere isso para a liderança. Mas a igreja ela vai perder a sua força missional se você não entender a sua participação no reino de Deus. Porque não é o pastor tem uma outra função. E a gente tem trabalhado isso aqui e não tem usado mais a palavra vocação para o pastor, né? Porque no nosso tempo usava isso. Ele é vocacionado. Já logo entendia que ia ser pastor. Não, o povo de Deus é vocacionado. Uhum. E o que difere? Os dons. É a única coisa, mas você é vocacionado. E que dia que você foi vocacionado ou vocacionado? O dia da sua conversão. É que talvez ninguém falou isso para você, mas foi naquele dia. Naquele dia você foi vocacionado. Então você trabalha lá no banco, lá é o seu campo. Você é professor, você é um comerciante, você trabalha na feira de madrugada. Então, descubra o seu dom espiritual e coloque o seu dom a serviço do reino de Deus. Então, para as pessoas da igreja. Para os pastores. Olha, você que está pastoreando aí, talvez 25, 30 anos ou 40 anos, é um privilegiado e talvez nem saiba disso. Nunca se teve tanta oportunidade de fazer um bom ministério como hoje. É uma coisa impressionante. Você pode fazer pesquisa da sua casa, você tem livros dentro da sua casa, tudo lá no seu computador. Então, usa isso. Use o seu tempo para o ministério, porque a função do pastor é de cuidar do seu rebanho. É isso que o pastor faz. Ele me conduz, ele me leva, ele me mostra a água, ele me mostra onde está o alimento. Isso é ser um pastor. Então, coloque a sua vida nisso. Não tenha, sabe, essa indolência de, não, as coisas vão acontecer. Não vão. Você foi chamado para conduzir o seu povo. Então, conduza. Conheça o estado das suas ovelhas. Não é isso que a Bíblia orienta? Conheça o estado das suas ovelhas. O pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Então, pare, reflita, né? O que está acontecendo com as pessoas da minha igreja? Seja um servo da sua igreja. O pastor não é para ficar no tablado mais alto da igreja como uma estrela. O pastor é o servo de quem está sentado lá ouvindo. Ele não é para ser servido, porque isso aí contraria totalmente o ensinamento bíblico. Então, pastores, estudem. Está aqui o exemplo de um estudioso. Lê até hoje. Quantos anos
pastor tinha quando fez o mestrado? Já tinha feito 60 anos. 60, né? Uhum. E eu que fui orientador dele, eu tinha bem menos. Tivemos, né, boas conversas, né? Outro dia veio uma senhora aqui, uma nipônica, né, de origem japonesa, né? 79 anos. 79 anos. Ela ganhou lá, na turma lá, que ela se formou como aluna, né? Homenageada, né? Melhor aluna. EAD, hein? Não é vindo aqui, não. EAD, em São Paulo. Aí lá mesmo ela ganhou uma pós de presente, não foi? Fez a pós. Aí ela já me falou, no dia que ela veio aqui outro dia aí, ela vai fazer outra pós agora em capelania, porque ela quer ser capelã. Olha só. 80 anos de idade. Então, no reino de Deus não tem aposentadoria. Se tiver uns velhotes aí vendo a gente, fala, meu tempo já passou. Não passou, não. Eu encerro com a palavra que Deus falou para Abraão. Aquela, eu já preguei, os velhos da igreja gostaram muito de mim quando eu preguei aquilo. Deus disse para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Já pensou? Deus poderia falar, Abraão, você já era, cara. Né? Então tem na igreja oportunidade para todo mundo. Para o jovem, para o idoso, para as crianças, para os casais. Encontre o seu espaço e seja útil no reino de Deus. Reverendo Matias, qual a sua palavra para quem está participando conosco aqui? Então, nós estamos vivendo os últimos dias. Só que esses últimos dias começaram quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Mais de 2000 anos atrás. Exatamente. Pedro, que fez a mensagem, né, ele diz, citou o profeta Joel, e acontecerá, depois disso, lá no profeta Joel, mas e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aí é uma conexão de gerações. Aqui nós estamos já idosos, né? Mais de 60 anos já é idoso. Mas lá, quando o Espírito Santo é derramado e a gente vive a realidade do Pentecostes, que é a realidade dos últimos dias da igreja, começaram lá, as gerações são conectadas. Porque os filhos profetizam. Isso tem falado muito ao meu coração, se a gente está matando as profecias dos nossos filhos. Os vossos jovens têm visão e os vossos velhos sonham. Eu gosto disso aqui, os velhos sonham, porque o velho, quando sonha, é como se tudo estivesse começando de novo. Então, quando nós vivemos a realidade de igreja, que estamos pensando em todos, na plenitude do Espírito, as gerações são conectadas. Os filhos profetizam, os jovens têm visão e os velhos sonham. Essa é a realidade que a gente precisa de viver. Nesses últimos dias que já começaram há mais de 2000 anos. Vivendo cada momento como se fosse o último. Hoje eu fui fazer a fisioterapia, conversando com a fisioterapeuta, fazendo lá o exercício, ela falou, mas tá bom, senhor Matias, tá maravilha. Filha, a nossa vida é uma jornada e eu estou cada vez mais próximo da Nova Jerusalém. Mas cada momento que a gente vive é como se fosse o último. Então, aproveitar as oportunidades. Né? Aliás, o tempo kairos, que é tempo qualidade, quando é o tempo de Deus. Quando a gente discerne e vive o tempo de Deus, ele eterniza. Esse tempo é cheio de sentido e significado para o jovem, para a criança, para o jovem, para o idoso. Gosto muito na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor para anunciar que o Senhor é reto. Os jovens profetizam, têm visões, os filhos profetizam. A nossa oração é para que vivamos esta realidade. Muito bom. Essa realidade. Né? Gerações conectadas. Muito bom. Que bacana. Espero que você tenha gostado dessa nossa
conversa aqui, a gente poderia ficar durante muito tempo. E se eu também pudesse deixar uma palavra última para vocês no contexto de toda a nossa conversa, e se você tivesse, por exemplo, a oportunidade de estar diante de uma situação que seria a sua última palavra, essa não foi o caso de vocês, a gente espera, né? Mas imaginemos se fosse assim, a tua última oportunidade, você sabe que é a última e depois daquela oportunidade você não vai ter mais nenhuma oportunidade para dizer alguma coisa para os líderes da igreja. O que você diria? Última, derradeira. E o apóstolo Paulo, então, chama os presbíteros da igreja de Éfeso lá numa cidade de Mileto, perigosa para chegar, apesar de perto, naquele tempo sinuosa, e ele deixa para esses líderes da igreja a sua última palavra. Olha que palavra. Cuidem de vocês, para que vocês tenham condição de cuidar da igreja. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu precioso sangue. Eu gosto muito dessa sequência. Cuide de você, porque se eu não cuido de mim, como que eu vou ter competência e capacidade para cuidar dos outros? E eu acho que muitas vezes na igreja, pastoreando, a gente inverteu essa lógica. A gente quer cuidar da igreja a despeito do cuidado de nós mesmos, seja financeiro, saúde, que acabou de sair da fisioterapia, descanso e tantas outras situações. Então, a minha palavra para você é: cuide de você. Porque se você não cuidar de você, não espere que os outros vão cuidar de você. Não vão. E aí, se você cuidar de você, quem sabe você tem um pouco mais de fôlego e situação para continuar cuidando da igreja que Jesus te deu para você pastorear. Então, muito obrigado por participar aqui conosco. Reverendo Matias, muito obrigado mais uma vez pela sua preciosidade, pelo seu tempo. E eu espero que essa seja o início de tantas outras que a gente possa ter juntos em alguns dos outros momentos, com outras temáticas, porque a sua capacidade é gigantesca. Muito obrigado, querido. Eu que agradeço a oportunidade. Prazer, Kairos, de estar aqui conosco. Antônio Carlos, obrigado por você ter esse tempo conosco. Sei que vocês dois, inclusive, se gostam muito. Prazer ter você também aqui com a gente, viu? Com alegria estar com você aqui, com esse herói da fé. Esse é um daqueles que está lá na lista de Hebreus, né? Esse está lá. Vivo, hein? Já está vivo. Vivo. É isso, gente. Esse foi mais um Teologia para a Vida da FTCA Cast. Muito obrigado por estar aqui conosco. Lembre-se, estamos todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde. Fica sintonizado e só peço isso. Se isso fez algum sentido para você, ainda que tenha sido só uma expressão, clica no botãozinho, mande para as outras pessoas, porque tem pessoas que certamente precisam ser abençoadas como você foi aqui conosco, tá bom? A gente agradece de coração. Até a próxima. Deus abençoe vocês.